Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo, este é o canal NELDS, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson, trazendo a vocês o curso Mini Aulas de Pré-Cálculo. Estamos no nosso primeiro módulo, Estudos Introdutórios, com o tópico Introdução à Teoria Geral de Conjuntos. Este tópico está dividido em 10 aulas aqui relacionadas. Nos vídeos anteriores vimos as duas primeiras aulas, e hoje vamos para a aula de União de Conjuntos. Objetivos da aula: começar a estudar as operações entre conjuntos, definir e aprender a efetuar a união entre dois ou mais conjuntos. Uma operação com conjuntos é uma operação que, ao ser realizada com um ou mais conjuntos, tem como resultado um conjunto. Há 7 operações com conjuntos aqui relacionadas: a união de conjuntos, a interseção de conjuntos, a subtração de conjuntos, a diferença simétrica de conjuntos, a complementação de conjuntos, o conjunto das partes e o produto cartesiano de conjuntos. Em cada uma das 7 próximas mini-aulas, iremos estudar uma dessas operações, começando pela união de conjuntos, assunto da aula de hoje. Podemos definir a união de conjuntos como a seguir. Dados os conjuntos A e B, denomina-se conjunto união de A e B, que é representado por A ou B, o conjunto dos elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Matematicamente, podemos escrever A união B é o conjunto dos elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Em termos do diagrama de Venn, a união de conjuntos é representada pela figura a seguir, onde a área achurada, a região dentro dos conjuntos A e B, representa o conjunto A união B. Já a união entre os conjuntos A, B e C pode ser representada matematicamente como A união B união C, é o conjunto dos elementos X, tal que X pertence a A, ou X pertence a B, ou X pertence a C. Ou seja, é o conjunto de todos os elementos que pertencem a pelo menos um dos 3 conjuntos. No diagrama de Venn, temos a figura a seguir, onde a área dentro dos conjuntos A, B e C, a área pintada de azul, representa a área do conjunto A união B união C. É possível realizar a união de mais de 3 conjuntos, mesmo que, na maioria das vezes, não possamos desenhar no diagrama de Venn a representação deste conjunto união de mais de 3 conjuntos. Vamos a um exemplo para nos ajudar a entender melhor a união de conjuntos. Considere os conjuntos A, que é o conjunto dos elementos 0, 1, 2, 3 e 5, B, que é o conjunto dos elementos 2, 4, 5, 6, 9 e 10, C, o conjunto dos elementos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, D, o conjunto dos elementos 4, 5, 9, 10, 11 e E, o conjunto dos elementos 10 e 11. Determine cada conjunto a seguir e represente-o em termos de seu diagrama de Venn. Item A. Conjunto F, conjunto A união B. Bom, o conjunto A união B é o conjunto de todos os elementos que pertencem a A ou a B. Portanto, é o conjunto dos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Em termos do diagrama de Venn, temos aqui representado o conjunto F, que é o conjunto A união B, onde, na região entre os conjuntos, temos os elementos 2 e 5, que são os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Item B, conjunto G igual a A união C. Este conjunto é dado pelo conjunto dos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, que são os elementos que pertencem ou a A ou a C. Em termos do diagrama de Venn, temos esta figura aqui representada. Os elementos 0, 2 e 1 pertencem somente ao conjunto A, os elementos 7, 8, 9 e 4 pertencem somente ao conjunto C, e os elementos 3 e 5 pertencem aos dois conjuntos. Item C, conjunto H igual a A união B. Este conjunto H tem como elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11, que são os elementos que pertencem a A ou a D. Em termos do diagrama de Venn, temos que os elementos 0, 1, 2, 3 pertencem somente a A, os elementos 10, 11, 4 e 9 pertencem somente a D, e o elemento 5 é um elemento comum aos dois. Então, o diagrama está aqui representado. Item D, conjunto I, B união C. Este conjunto é dado pelo conjunto dos elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que é o conjunto dos elementos que estão em B ou em C. Portanto, em termos do diagrama de Venn, temos o diagrama abaixo representado, com elementos 4, 5 e 9 presentes tanto em B quanto em C, 2, 6 e 10 somente em B, 3, 7 e 8 somente em C. Item E, conjunto J, que é o conjunto C união D.
Este conjunto tem como elementos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11, que são os elementos que pertencem a C ou a D. Em termos do diagrama de Venn, o conjunto J está representado como a seguir, com elementos 4, 5 e 9, que são elementos comuns a C e D, 3, 7 e 8, elementos que pertencem somente a C, e 10 e 11, elementos que pertencem somente a D. Item F, conjunto K igual a D união E. Comparando os conjuntos, vemos que E é subconjunto de D, ou seja, todos os elementos de E também são elementos de D. Consequentemente, o conjunto K, que é o conjunto D união E, é igual ao conjunto D, que tem por elementos 4, 5, 9, 10 e 11. Em termos do diagrama de Venn, podemos representar o conjunto K desta forma, com o conjunto E dentro da área do conjunto D. Item G, conjunto L, A união B, união C. Neste caso, temos o conjunto dos elementos que pertencem a ou B, ou C. Portanto, o conjunto L é o conjunto dos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Em termos do diagrama de Venn, podemos representar o conjunto L como a seguir, onde 5 é o elemento que pertence aos três conjuntos, 2 é um elemento que pertence a e a B simultaneamente, 3 é um elemento que pertence a A e a C simultaneamente, e 4 e 9 é um elemento que pertence a B e a C. 0 e 1 pertencem somente a A, 6 e 10 pertencem somente a B, e 7 e 8 pertencem somente a C. Item H, M igual a A, união B, união D. M é o conjunto dos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11, que são os elementos que estão em A, ou em B, ou em D. O diagrama de Venn do conjunto M, com os conjuntos individuais também representados, está na figura a seguir, onde vemos que 5 é um elemento comum aos três conjuntos, 2 é um elemento comum ao conjunto A e B, 4, 9 e 10 é um elemento comum aos conjuntos B e D, e não há nenhum elemento que seja comum aos conjuntos A e D somente. 0, 1 e 3 são elementos que pertencem somente a A, 6 é um elemento que pertence somente a B, e 11 um elemento que pertence somente a D. Item I, conjunto N igual a A, união B, união C, união D, união E. Olhando para os conjuntos, vemos que o conjunto dos elementos que pertencem a pelo menos um desses conjuntos é o conjunto dos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Mesmo tendo 5 conjuntos, podemos representar esse diagrama de Venn, visto que alguns dos conjuntos estão contidos nas uniões. Assim, podemos representar o diagrama de Venn como a seguir, onde foram destacados os conjuntos A, B, C, D e E. Lembrando que, normalmente, quando temos 4 ou mais conjuntos, não é possível desenhar o diagrama de Venn da união desses conjuntos. Nem sempre podemos representar o diagrama de Venn da união entre mais de 3 conjuntos, apesar de termos conseguido fazer isso no último item do exemplo anterior. Para verificar essa nossa afirmação, tente representar o diagrama de Venn com os conjuntos individuais do conjunto T, que é igual a P união Q, união R, união S, para P igual a ABC, FG, Q igual a CDE, FH, R igual a FG, H e J, e S igual a A e J. A união de conjuntos tem algumas propriedades que são facilmente enunciadas e que podem ser úteis em diversas situações. Então, considerando os conjuntos A, B e C, sendo 3 conjuntos quaisquer, é sempre verdade que A união A igual a A. A união B igual a B união A. A união com vazio é sempre igual a A. E vazio união a vazio igual a vazio. Já A união ao conjunto universo é igual ao próprio conjunto universo. A união de conjuntos tem algumas propriedades simples, facilmente enunciáveis e que podem ser úteis em diversas situações. Então, considerando os conjuntos A, B e C, sendo 3 conjuntos quaisquer, é sempre verdade que, número 1, A união A igual a A. A união B igual a B união A. A união com conjunto vazio é sempre o conjunto A. E a união entre vazio e vazio dá o próprio conjunto vazio. Já a união entre A e o conjunto universo é o próprio conjunto universo. E a união entre A união B e o conjunto C é igual à união entre A e o conjunto união entre B e C.
Portanto, não importa a ordem que você faz a união entre os conjuntos quando você tem a união entre 3 ou mais conjuntos. A resposta vai ser sempre igual, sendo desnecessário colocar parêntese quando você tem uma sequência de união de conjuntos em uma operação. Finalizando esta mini aula, gostaríamos de lembrar que no vídeo de hoje começamos a estudar as operações entre conjuntos. Estudamos e aprendemos a realizar a união de conjuntos. Há material de apoio no site neldis.com.br. Na próxima aula, continuaremos a estudar as operações entre conjuntos. Especificamente, iremos estudar a interseção de conjuntos. Até lá, inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, dê um like no vídeo e até a nossa próxima mini aula.